Boa tarde a todos que estão participando do quarto sustentário e sétimo vídeos. Me chamo Matheus e vou apresentar o trabalho intitulado de determinação de áreas vulneráveis à erosão e prioritárias na recuperação da bacia hidrográfica do Rio Potengi. Bom, as florestas terrestres são responsáveis por inúmeros serviços ecossistêmicos e contribuem para o bem-estar e a sobrevivência humana, como por exemplo as florestas, que com seu dossel diminuem o impacto da chuva e podem aumentar a infiltração. E as paisagens estão em constante mudança, como naturalmente, como também por processos antrópicos. E cada uma dessas mudanças tem um ritmo diferente, como o processo de formação de solos, que só é lento, e a mudança de cobertura da terra, que é mais acelerada. Quando essas mudanças estão em desequilíbrio, é que os serviços ecossistêmicos começam a ser percebidos pela sociedade. Segundo Bertolli, nos últimos anos tem se perdido cerca de 0,9 milímetros por ano de solo de toda a superfície da Terra. E esses números tendem a crescer com o passar do tempo e as mudanças climáticas. Por isso é necessário planejamento territorial hídrico em conjunto com o geoprocessamento para discriminar e monitorar essas áreas degradadas que resultam em perdas econômicas por ter que repor os nutrientes que são perdidos na erosão. E também é necessário o que outros países já estão fazendo, estabelecer níveis limites de erosão. Órgãos ambientais já incentivam ações que mitiguem e recuperem as áreas degradadas, motivados por parcelas significativas do Brasil serem ocupadas pela pastagem, pois o gado é um agente modificador da morfologia e pode aumentar a erosão. Os solos de climas tropicais serem mais suscetíveis à erosão por ser muito rasos e o nível sensorial freático variar muito rapidamente, e a recente crise hídrica do semiárido que afetou o abastecimento de água e os recursos hídricos. Diante desse cenário, os objetivos desse trabalho são identificar as áreas vulneráveis à perda de solo da bacia hidrográfica do Rio Potengi, avaliar a eficiência da modelagem ambiental com validações em loco e direcionar esforços específicos para a recuperação ambiental de cada área dessas. Bom, a área de estudo desse trabalho se localiza no estado do Rio Grande do Norte. A bacia do Rio Potengi ocupa uma área de 4.170 km², abrangendo 25 municípios. E as principais atividades econômicas desenvolvidas nessa região são a agricultura, pecuária, carcinicultura e a geração de energia eólica. A metodologia se deu pela análise multicritério de 5 planos de informação: a geologia, pedologia, climatologia, geomorfologia e uso e cobertura da terra. E após esse mapa de vulnerabilidade resultante, foi validado 9 áreas em loco para se identificar os reais padrões, os reais cenários desses planos de informação. A geologia foi classificada quanto ao grau de coesão das rochas, a pedologia quanto ao grau de maturação dos solos, a climatologia quanto à intensidade pluviométrica, a geomorfologia foi uma média aritmética da declividade, amplitude altimétrica e interfluvial, e o uso de cobertura da terra foi classificado quanto à densidade vegetal. As morfoestruturas foram descritas por Diniz em 2017 e a representação da geomorfologia predominante é a depressão sertaneja, planalto de Borborema e os tabuleiros costeiros de secagem. Já a pedologia teve seu mapeamento iniciado pelo Projeto Radan e adaptado pelo IBGE em 2017. O que predomina na bacia hidrográfica é os latossolos e os neossolos. Já a intensidade pluviométrica foi obtida através do ponderamento e interpolação espacial de todas as estações pluviométricas da Imparne com uma série histórica de 20 anos, 2001 até 2021, e elencadas segundo esse grau de intensidade. Já a geologia foi descrita por Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em 2014 em 6 folhas geológicas, seguindo as morfoestruturas da geomorfologia da Potiguar.
predominando depósitos sedimentares a leste da bacia e a oeste suítes intrusivas, acompanhando o Planalto da Borborema e os tabuleiros costeiros. Quanto à cobertura e uso da Terra, foi realizada a fotointerpretação das imagens satélites Planscope de abril de 2022, analisando todos os polígonos de ocupação do solo, com predominância das pastagens, savanas estépicas e as áreas de cultivo. Então, foi gerado um mapa de vulnerabilidade da bacia, onde a vulnerabilidade baixa e muito baixa se concentrou no centro da bacia, devido às depressões sertanejas ter pouca declividade, essa área ser muito ocupada pela savana estépica, os solos serem mais lateríticos, resistentes, e estar sob as complexos Presidente Juscelino, que tem rochas mais ígneas e mais estáveis. A vulnerabilidade muito baixa se encontrou somente em 7 km² da bacia. Já a vulnerabilidade moderada tomou conta de toda a bacia. Cerca de 79,5% da bacia está classificada como moderadamente vulnerável. Devido à grande ocupação por agricultura e pastagem, o clima tropical do semiárido ser predominante e as chuvas serem concentradas em poucos meses, aumentando a intensidade da chuva. E os solos serem mais rasos e jovens ainda, pouco estabilizados. Já a vulnerabilidade alta, muito alta, que são as regiões mais críticas da bacia, se encontra no extremo leste e no extremo oeste, onde são predominantes depósitos sedimentares próximos ao leito do rio, neossolos pouco estabilizados e as pastagens e a agricultura tomando conta dessas áreas. A vulnerabilidade muito alta foi localizada em 9 áreas críticas, ocupando 97,56 km². Essas áreas foram as quais foram validadas para se comparar o modelagem ambiental com as situações reais. Então, a partir da inspeção em loco, com o auxílio do drone, foi identificada que as áreas estavam sob rios intermitentes e tinha sinais de erosão avançada por aparecimento de rochas, afloramentos rochosos, e o leito do rio ser ocupado por pastagem e plantações, né, logo na zona ripária. Como pode ver, essas áreas são do extremo oeste da bacia, no município de São Tomé e Serra Corá, onde se encontra a nascente do rio Potegi e seus afluentes. Essa área foi considerada pelos próprios proprietários como sendo a única adequada para a plantação, por ser próximo à água corrente. Portanto, o trabalho conseguiu avaliar a eficiência da modelagem ambiental e revelar as áreas muito vulneráveis e o seu estado realmente condiz com o que foi modelado. Porém, há uma grande dificuldade de convencer os proprietários dessas áreas, porque são as únicas áreas propícias à agricultura e pastagem, ou é porque eles não enxergam lucro financeiro ao se reflorestar essas áreas. Então, as medidas de recomposição vegetal e proteção do solo não são as únicas que devem ser adequadas para essas áreas. Como são também importantes as medidas educativas e financeiras, como para os pequenos produtores e para grandes proprietários, para afastar dessas áreas zonas ripárias sem que haja um prejuízo financeiro ou a subsistência. Esse trabalho foi apoiado pela UFRN, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa.